Olá, pessoal. Bom dia. A dúvida de hoje é: devo utilizar cinzas na adubação das minhas plantas? A resposta é sim, mas com moderação, pois a maioria dos nutrientes presentes nas cinzas está na forma solúvel e, se for utilizada em doses elevadas, pode promover, né, a salinização do solo, ou seja, da solução do solo, pode elevar muito o pH, tá certo? E pode também provocar o desbalanço de nutrientes no solo. É o que a gente vai ver neste vídeo. Então, qual que seria a dose segura a ser aplicada? A gente vai ver daqui a pouco que existe uma grande variação entre os teores de nutrientes de diferentes cinzas, em função do tipo de madeira, exposição a chuvas e outros fatores, tá certo? Em função da minha pequena experiência e de trabalhos, né, na literatura, a gente faz algumas sugestões. Então, em solos pobres e ácidos, acompanhando a seta, a gente indica até 10 toneladas por hectare ou 1 quilo de cinzas por metro quadrado. Solos de fertilidade média, até 5 toneladas por hectare, 500 gramas por metro quadrado, e solos férteis até 2 toneladas por hectare, cerca de 200 gramas por metro quadrado, certo? Com relação a preparo de substratos para vasos de plantas, para produção de hortaliças, de flores, né? Plantas ornamentais e cova de plantios, né? De frutíferas, a gente recomenda até 6 litros, 6 gramas, né? De cinza por litro de substrato. Então, se você tem um vaso de 10 litros, seriam 60 gramas, né? Então a gente acha que é pouco, mas como a cinza é bem leve, então 60 gramas vai dar um volume razoável, tá certo? Então essas doses que a gente coloca aí, né, esses limites, é realmente para evitar o que a gente comentou anteriormente, né? Elevação demasiada do pH, salinidade da solução do solo e o excesso de determinados nutrientes no solo. A cinza, a gente vai ver daqui a pouco, é muito rica, né, em cálcio e magnésio, e o excesso desses nutrientes pode afetar a absorção de outros nutrientes pelas plantas. Por exemplo, o potássio, que é um elemento muito essencial para todas as culturas de modo geral. Então, além desses limites iniciais, né, a gente recomenda também que a cada 2 anos seja feita uma análise do solo, para acompanhar como que está o pH, como que está a relação dos nutrientes, né, no solo, tá certo? Então, essa recomendação é para sistemas convencionais de produção, sistemas agroecológicos, sistemas orgânicos, né? Inclusive, nos sistemas agroecológicos e orgânicos, é muito importante essas análises de solos periódicas, porque muitas vezes a gente não tem tanta noção de quanto de nutrientes que a gente está aplicando, em função dessa grande variação de nutrientes, né, entre as cinzas, os estercos animais. Então, esse controle realmente é indispensável, tá certo? Aqui a gente apresenta a composição química de várias cinzas, tá certo? A gente verifica uma alta variabilidade. Então, essas composições foram retiradas de vários trabalhos, acompanhando a seta aqui, tá certo? Algumas cinzas foram provenientes de termoelétrica, outras de da queima de eucalipto, né? E alguns trabalhos só comenta que é biomassa vegetal, não especifica, né, qual o tipo de madeira. Então a gente observa aqui, com relação a nitrogênio, acompanhando a seta, tá certo? Uma variação de 0,13% até 0,50, 0,72%, tá certo? Fósforo
de 0,30 até 3,37, de potássio de 0,23 até 4,85, de cálcio 0,75 até 26,47, magnésio de 0,15 até 2,73 e enxofre de 0,06 a 1,49. Então a gente observa variações bem grandes, né? Tá certo? E da média, tirando a média dessas composições, a gente obtém aqui uma porcentagem bem elevada de cálcio. Então, a maioria das cinzas tem teores maiores de cálcio realmente, tá certo? 8,28. Depois, potássio. Logo em seguida, o fósforo. Depois, o magnésio. E, em seguida, o enxofre e o nitrogênio. Grande parte do enxofre de nitrogênio é perdido durante o processo de combustão, tá certo? Então, uma outra preocupação é porque a maioria das cinzas são ricas, né? Rica, né? Em cálcio e magnésio, e o excesso desses dois nutrientes pode afetar, né, a absorção do potássio, como a gente comentou anteriormente. E também uma relação cálcio-magnésio muito alta, como a gente observa aqui, 7,6, também pode ser prejudicial. Então a gente tem que realmente usar as cinzas com moderação e fazendo o aporte de outras fontes de nutrientes para evitar esse desbalanço na solução do solo, tá certo? Então, por isso a importância de se fazer uma análise de solo, o ideal, né, a cada ano, mas no mínimo a cada 2 anos. O custo de uma análise de solo é muito baixo em relação, né, aos benefícios que ela pode trazer. Então, a gente recomenda mesmo que um pequeno produtor, né, faça essa análise de solo, tá certo? Esses dados aqui é de um experimento que eu tirei, né, na literatura, a gente vai citar posteriormente esse trabalho, tá certo? Que é um experimento com adubação orgânica de videira Bordeaux, tá certo? Os autores é Piva e colaboradores, feito em 2014. Os tratamentos foram doses de cinzas vegetais, diferentes doses, né? De 0, 750, 1.500 e 2.250 gramas por planta. Essas doses equivalem a 0, 3, 6 e 9 toneladas de cinza por hectare, associadas à dose de esterco bovino, 0, 5 e 10 kg de esterco bovino por planta, equivalente a 0, 20 e 40 toneladas de esterco bovino por hectare. Os melhores resultados obtidos pelos autores foram 10 kg de esterco bovino por planta, né, por ano, né, ou 5 kg de esterco bovino associado a 1,5 kg de cinzas vegetais, tá certo? Então, a gente observa, né, que o uso de cinzas permitiu a redução do uso de estercos animais, de esterco bovino, né, pela metade. Então, realmente, é uma boa combinação o uso de estercos animais junto com cinzas, tá certo? E neste trabalho eu achei interessante também é que os autores, né, chamaram a atenção para o uso indiscriminado tanto de cinza como de estercos animais, tá certo? Com relação à videira, os autores chamam a atenção, né, principalmente em relação a nitrogênio, falando que tanto a falta, né, como o excesso de nitrogênio é problemático, né, tá certo? E eles citam que o excesso pode promover um vigor excessivo das plantas e inibir a formação de gemas frutíferas, e com isso reduzir muito a produção por planta, tá certo? Então a gente tem que realmente ter muito cuidado na utilização de cinzas, estercos animais. As fotos de baixo aqui é de uma área de uvas muscadinas que eu conduzi por cerca de 5 anos, fazendo adubações orgânicas, utilizando composto orgânico, estercos animais, cinzas, e com bastante sucesso. Então, as plantas cresceram muito bem, produziram muito bem, tá certo? Então, mostrando, né, que muitos trabalhos na literatura mostram um efeito positivo, sim, do uso de estercos e cinzas, né,
desde que de forma correta, né? Não vou falar moderada, porque pode ser que a gente tenha, muitas vezes, né, que aumentar a dose a ser aplicada. Então, que vai mostrar para a gente se a dose está baixa ou alta é a resposta das plantas, tá certo? E as análises de solos que a gente faz de tempos em tempos, tá ok? Então, as cinzas, elas trazem grandes benefícios, né, ao solo e às plantas. Então, a gente pode citar alguns deles aqui: correção da acidez do solo, ou seja, elevação do pH, neutralização de alumínio trocável, né, no solo. Esse é um problema sério, porque inibe o desenvolvimento das raízes. Fornecimento de nutrientes, né, os macronutrientes, a gente vê principalmente cálcio, potássio, fósforo, magnésio, enxofre e nitrogênio, em ordem decrescente, como a gente viu anteriormente. Fornecimento de silício e micronutrientes, né? Tanto o silício como os micronutrientes são indispensáveis, né, para nutrição e para aumentar a resistência das plantas a pragas e doenças. Melhor desenvolvimento do sistema radicular em função da correção do pH e de neutralização do alumínio tóxico, né? Com isso, as plantas conseguem explorar melhor o perfil do solo em relação a nutrientes e água, e promovem, então, consequentemente, um crescimento melhor e uma produção melhor das plantas, tá certo? Outro ponto importante a salientar é que os solos brasileiros, de um modo geral, apresentam pH baixo e alta concentração de alumínio trocável. Então, o uso de cinza, juntamente com estercos animais, né, realmente vai trazer grandes benefícios. A gente já comentou em um vídeo anterior, né, em relação ao uso de cama de frango, né, então os estercos animais também promovem a elevação do pH do solo. Então, quando a gente usa cinzas e esterco bovino, a gente tem que ficar com mais atenção ainda, porque o pH pode sim elevar muito e inclusive passar de 7, e isso ser prejudicial para as plantas, tá certo? Então, existem várias fontes de cinza, né? A principal delas, presente em quase todas as propriedades, é o fogão a lenha. Apesar de estar diminuindo muito, né, mas em comunidades rurais mais isoladas, né, ainda produzem muitas cinzas. As caldeiras de agroindústria, laticínios, doce, indústria esmagadora de grãos como soja, né, todas essas agroindústrias produzem muita cinza. E as siderúrgicas, né, e outras indústrias de cerâmica, celulose. Então, todas as indústrias que trabalham com caldeiras, né, vão produzir uma grande quantidade de cinza. E as olarias, né, que nos fornos de queima de tijolos também apresentam uma grande produção de cinzas, tá certo? Então, para a maioria dessas indústrias, a cinza é um problema, tá certo? E muitas vezes tem um custo elevado para dar um destino correto, adequado a esse material. Então, é uma oportunidade para pequenos produtores, né? Tá certo? Que estão próximos ali a essas agroindústrias, a essa indústria, de aproveitar. Então, ajuda o empresário a ficar livre das cinzas, né? E tem um bom material para correção de solo e nutrição das plantas, tá certo? Então, como a gente comentou, grande parte dos nutrientes presentes nas cinzas está na forma solúvel. Então, se essas cinzas forem armazenadas ou descartadas, né, em locais inapropriados, podem sim provocar danos ambientais, e isso realmente é uma preocupação muito grande, tá certo? O uso associado, né, de estercos animais juntamente com cinzas é uma prática muito boa, mas a gente quer reforçar aí o cuidado que a gente deve ter em função, como a gente disse anteriormente, né, desses dois materiais elevarem, né, o pH do solo. Então, doses seguras para começar, né, as adubações são sugestões, é lógico que vai depender muito de cada condição. Seriam 2 kg de esterco, no caso aqui eu estou indicando bovino, né, por metro quadrado, e cerca de 200 gramas de cinza por metro quadrado. Então, inicia-se com essas doses, né,
E através da resposta das plantas, né, tá certo? E de análise de solo, a gente vai corrigindo essas doses, ou diminuindo, ou aumentando, de acordo com os resultados que a gente vai obtendo, tá certo? Então, usar inicialmente realmente doses mais moderadas, como as sugeridas, né, inicialmente. E, novamente, reafirmando, né, que o ideal é se fazer uma análise de solo anual, ou no mínimo a cada 2 anos, para ir acompanhando a variação dos nutrientes, do pH, na solução do solo ali, para a gente poder fazer as correções necessárias. Bom, essas aqui são as literaturas, né, os materiais que eu consultei, principalmente para verificar, né, a composição química das cinzas. E o último material aqui, acompanhando o último trabalho, né, que é o PIVA Colaboradores 2014, que eu tirei os dados de adubação orgânica. O trabalho tem o título de Adubação de Manutenção em Videiras Cultivar Bordeaux, utilizando-se cinzas vegetais e esterco bovinos em sistema orgânico, tá certo? É um trabalho que eu achei interessante, porque está dentro da minha área de atuação, né, que é fruticultura, e os resultados também eu achei bastante interessantes, tá certo? Então fica aí as literaturas para quem quiser consultar e pegar mais informações sobre os trabalhos, tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.